grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Hoje, entre outras coisas, nós vamos falar do Campeonato Interbairros, né, mais conhecido, recebendo a homenagem, né, de um dos organizadores, um dos primeiros organizadores da competição, é a taça Luiz Carlos Cardoso Graminho, né, o saudoso Carlão da USAB, né, recebe o nome do Carlão e todo mundo já se organizando, porque começa amanhã a competição. Amanhã nós teremos às 7h30 da noite, já o primeiro jogo lá no Bandolão. O Dom Bosco enfrenta o time do Aroeiras. Depois, na quinta-feira, mais um jogo. O Santa Rita também, esse jogo também será às 7h30 da noite, lá no Bandolão. O Santa Rita enfrentando o Jardim Contorno. Na sexta-feira também mais um jogo, no mesmo horário e no mesmo local, no Bandolão. Maria Imaculada enfrentando aí o Jardim Country Club. Então, são jogos. Na sexta-feira também nós teremos a sequência da competição. E na sexta-feira, esses jogos aí, ó. Aliás, no sábado, né? No sábado, o primeiro confronto aí será às 3 da tarde, lá no Chiqueirão, envolvendo o Chiqueirão e Bela Vista. O outro jogo ali do Quixissana será realizado lá no Córrego Dantas, às 3 horas da tarde também. O Quixissana enfrentando o Gama Cruz. E os outros dois jogos serão no Bandolão. O primeiro ali entre Coab e Nova Aurora vai acontecer às 5 horas da tarde no Bandolão. E o último jogo ali, o Nova Aurora e Itamaraty, esse jogo às 7 da noite também no Bandolão. Então, jogos aí a partir de amanhã até o próximo sábado, completando então a primeira rodada desta competição, que já vai se tornando tradicionalíssima aqui em Poços de Caldas, que é o Interbairros, uma competição entre os bairros da cidade, que nesta temporada, eu repito, recebeu o nome de Taça Luiz Carlos Cardoso Graminho, o Carlão da USAB. Foi um dos grandes incentivadores dessa competição. Bom, vamos falar também do torneio início, o primeiro Open de tênis da Caldense. Nós estamos vendo aí, inclusive, que teve início, né? É o tênis de inverno da Caldense, né? E quem começou um torneio aberto aí de tênis de campo, realizado nas quadras da Caldense, e parceria, né, com a Liga Unitênis de Porto Ferreira, interior de São Paulo. E a competição abrangeu aí as categorias AB masculina e feminina, dos 12 anos aos 20 mais, com confrontos no sábado e domingo. E as próximas partidas serão disputadas nos dias 20 e 21 e depois nos dias 27 e 28 de julho. E nessa primeira etapa nós tivemos aí como campeões, na categoria 15 e 18 anos, masculino B, o campeão foi o João Vicente dos Santos, da Caldense, que bateu o Gabriel Tramonte, também da Caldense, por 6-2, então um campeão e o outro vice. Tivemos também na categoria 12-15 feminino, a campeã Lívia Garcia Tombolini, do Clube de Campo Empário de Leme, São Paulo, ganhou de 6-1 da vice-campeã, que foi a Beatriz Magalhães, de São Carlos, interior de São Paulo. Na categoria 13 e 14, masculino A, o campeão foi o João Vicente dos Santos, da Caldense, que bateu o garoto lá de Araras, o Davi Carrocini Gonçalves, 6-0. Né? E na categoria 20 mais feminino, a campeã foi a Vanusa Muniz de Souza, do Clube de Campo Empário, de Leme. Bateu a companheira dela, né, vice-campeã, a Mayumi Shimamura, também lá do Clube de Campo Empire de Leme, São Paulo. Parabéns aí, uma competição aberta na Caldense, com essa parceria, né, com uma liga importante no interior de São Paulo, e tivemos aí os primeiros campeões, e a gente fica divulgando, porque, sem dúvida alguma, é um evento que merece destaque com todos nós aqui do Sul Minas Esporte, né? Bom, vamos falar também aqui da Caldense, do vôlei da Caldense, que derrotou Tietê na Liga de Voleibol lá de Campinas,
Os times de vôlei da Caldense têm se destacado das competições por onde participa. Isso aconteceu no último sábado, no dia 13. A equipe adulta feminina da Caldense foi até a cidade de Tietê, no interior de São Paulo, onde enfrentou as donas da casa pela Liga de Campinas. E as equipes já se conheciam porque já tinham se enfrentado aqui em Poços de Caldas, inclusive. E a Caldense entrou em quadra focada, né, desde o primeiro momento. Com isso, conquistou a vitória por 3-0 contra o time de Tietê. E as meninas aí, com o coordenador técnico, e que realmente brilharam aí, né, nessa competição, né? Parabéns para os times do voleibol de Poços de Caldas da Caldense, né, que continua mostrando muita força e muita competência. Vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos para o primeiro bloco de intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, que tem muito mais informações para a gente divulgar aqui, tá bom? Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042-2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte. E ontem eu entrei em contato com o Deusdedite, professor Deusdedite, né, o Dedão. Ele estava em plena viagem. Já estava ali na região de Ipatinga, seguindo para Governador Valadares, porque lá em Governador Valadares, a partir de hoje, a abertura oficial será logo mais às 8 da noite, lá em Governador Valadares, né? Então está começando hoje a etapa estadual dos Jogos dos Genk, né? Que é uma competição aí, são mais de 3.800 atletas que estarão participando aí dessa etapa do estadual, né? E cerca de 842 municípios se inscreveram para o Genk, uma ação do governo de Minas Gerais, que reúne aí os estudantes, atletas entre 12 e 17 anos, das escolas públicas e particulares de todo o estado de Minas Gerais. Nascidos aí exclusivamente nos anos 2010 e 2012, que é o módulo 1, e o de 2007 a 2009, que são os atletas do chamado módulo 2. Mais de 3.800 estudantes, atletas estão inscritos aí para o estadual, que acontece de hoje até o dia 21 de julho, em Governador Valadares, e reunindo aí 720 escolas de 189 municípios em 10 modalidades. Então, nessa etapa, ocorrem as modalidades olímpicas de atletismo, judô, natação, naipes feminino e masculino nos módulos 1 e 2, e as modalidades paralímpicas, que serão disputadas com estudantes, atletas de 11 a 17 anos, no atletismo, no bocha, no futebol de 7, no goalball, natação e para badminton, né? E de tênis de mesa também. E nos naipes masculino e feminino. E do número total de inscritos, 461 estudantes, atletas, são das modalidades paralímpicas. Muito legal, né? Olha, a abertura oficial, como eu falei, será logo mais às 8 da noite, lá no chamado ginásio da Praça de Esportes, no centro de Governador Valadares.
e indica aí os representantes de Minas para os Jogos Escolares Brasileiros, né, os classificados, os JEBs, e para os Jogos da Juventude e também para as Paralimpíadas Escolares. Oh, que legal, hein, gente? Então, Poços de Caldas tem representantes lá, eles estavam seguindo ontem e vamos torcer para que realmente se consiga bons resultados. E embora a participação efetivamente já seja um prêmio para aquelas escolas que chegaram até a etapa estadual, passando aí pela etapa municipal, regional, né, a subregional, a regional e agora a etapa lá de Governador Valadares, que é a etapa estadual, né, que vai indicar realmente os classificados. Parabéns! Olha, eu queria falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar com a classificação do Brasileirão, para a gente entender bem, olha lá. O Botafogo do Rio de Janeiro é o líder, está junto com o Palmeiras. Daqui a pouco você vai ver que amanhã tem um confronto fantástico envolvendo as duas equipes aí, ó. Ambas têm 33 pontos, líder e vice-líder pelos critérios de desempate. E em terceiro lugar o Flamengo com 31 e em quarto o Bahia tem 30 pontos. Lembrando que essas equipes, se continuarem ali no G4, elas terão vaga automaticamente para a Copa Libertadores da América. Aqueles em azul ali, olha, o Cruzeiro e o São Paulo, respectivamente hoje, com 29 e 27 pontos, teriam vaga para pré-Libertadores, que é um mata-mata que indica mais representantes para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E aí tem aquelas cores em abóbora, que são os times que hoje estariam qualificados para a Copa Sul-Americana. O Fortaleza, que tem 26, o Atlético Paranaense com 25, o Bragantino com 22 pontos, o Atlético Mineiro com 21, o Vasco com 20 e o Internacional com 19 pontos ganhos. Na zona neutra ali, também com 19, está o Juventude, mas fora hoje da zona de classificação para a Sul-Americana. O Criciúma e o Cuiabá têm 17, o Vitória tem 15. E na zona vermelha, que é a zona dos eventuais rebaixados, hoje estariam o Corinthians com 12 pontos, o Grêmio e o Atlético Goianiense com 11 e o Fluminense, olha, o Fluminense hoje está a 7 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. Então a situação do Fluminense com 8 pontos é muito delicada, né? Se não reagir, pode correr o risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, hoje nós teremos 2 jogos pelo Brasileirão. Esse jogo Juventude e Atlético Mineiro vai ser realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esse jogo foi remanejado, portanto, para Brasília, Juventude e Atlético Mineiro. E o Corinthians, lá na Arena do Corinthians, recebe o Criciúma. O Corinthians precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. E amanhã mais 4 jogos, finalizando esta rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós teremos aí o Atlético Goianiense enfrentando o Vasco da Gama lá em Goiânia. O São Paulo no Morumbis recebe o Grêmio de Porto Alegre, o Grêmio do Renato Gaúcho, que está ali balançando, né? O Renato que muita gente está dizendo aí que se ele perder esse jogo, ele pode ganhar o bilhete azul lá no Grêmio. O Botafogo joga lá no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, contra o Palmeiras. Olha que jogaço, hein? Botafogo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. E aí vai pegar fogo, porque se houver empate, o Botafogo permanece na liderança. Quem ganhar fica líder isolado do Campeonato Brasileiro. Finalizando, lá em Fortaleza, no Castelão de Fortaleza, o Fortaleza recebe o Vitória. É o Vitória que suspendeu 2 jogadores que foram para um boteco lá tomar umas e outras. A torcida que não está satisfeita com o desempenho do Vitória foi tirar uma satisfação com os jogadores. Eles reagiram, apanharam da torcida, nem é diferente, 2 contra um monte de torcedores, e além de terem apanhado, foram colocados à disposição. Segundo o presidente do clube, eles não fazem mais parte do elenco do Vitória. Olha que situação, já está difícil
E fica pior ainda, coitado do Thiago Carpini, né? Que pegou a bucha deixada pelo Léo Condé, que hoje já está no Ceará, e assumiu esse time com tantos problemas ao ponto de ter envolvimento de jogador com torcedor na rua, num bar lá de Salvador, e apanharam feio os carros, ou um carro onde estavam os jogadores. Acabou sendo depredado, o carro todo amassado, um problema lamentável que aconteceu lá na Boa Terra. Muito bem, vamos aí para mais um pequeno bloco de intervalo e daqui a pouco nós vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B e você vai saber como é que foi a história do time do Marião, fez uma fusão aí, representando Poços de Caldas e representando São João da Mata e voltou com o vice-título da Série A, da Série Ouro, lá de Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, aquela região das águas, onde ele participou de mais um torneio com essa rapaziadinha, sub-17. Mas daqui a pouco, primeiro, a Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta e o Santos é líder de novo, né? Ele realizou o jogo da rodada ontem, os jogos começaram anteontem e tal, e ele reassumiu a liderança. Mas vamos saber, na vitória do Santos ontem, foi 2-0 para o Peixe diante do Ituano, e vamos conferir primeiro os gols do Santos. Santos que fez aí o primeiro gol com o Pituca lá de fora da área. Pituca deu um tapa na bola, tirou do goleirão 1-0. O segundo de pênalti, primeiro o Guilherme chutou, o goleirão defendeu, e aí na sequência ele próprio pegou o rebote e fez 2-0 para a equipe do Santos. Então o Santos 2-0. Depois do jogo, o Carille, que é o técnico do Santos, visivelmente satisfeito, né, pela vitória, apesar de que no segundo tempo o Santos puxou um pouco o freio de mão. Não foi aquela mesma equipe do primeiro tempo quando abriu os 2-0, mas enfim, voltou à liderança. Vamos ver a fala do Carille, né, na sonora, lá no vestiário do Santos, uma gentileza da assessoria de comunicação do Peixe, que disponibilizou o papo para a gente aqui. Vamos lá. E a gente se sente bem, aqui é a nossa casa, que a gente tem que se impor, tem que comandar o jogo sim, a maioria dos jogos esse ano foram assim. Né? E fora, eu acho que a gente tem que melhorar, apesar de a gente ter feito um jogo muito inteligente contra o Ceará. Né? O Brasão praticamente não trabalhou lá, depois jogamos mais de 30 minutos com um a menos, e mesmo assim teve uma consistência muito boa. Né? Mas essa é a nossa busca, né? Nunca achar que está bom e trabalhar sempre para sempre buscar melhorar a cada dia. Legal, né? O Santos é líder, não tem jogado bem, eu tenho falado isso aqui. Ontem até fez um bom primeiro tempo, contra o Brusque lá, numa das primeiras rodadas, jogou bem também, mas o importante é que o Santos tem um time mais consistente, e mesmo quando não joga tão bem, o Santos tem aproveitado as oportunidades, tem uma boa defesa. Aliás, faz 3 jogos que o Santos não sofre gol, né? E sofreu poucos gols na competição. Saiu o Joaquim lesionado, zagueirão, entrou um outro menino lá, Jair, da base, que é um baita jogador. Escreve o nome desse menino aí, Jair. Ele no futuro, eu tenho quase que certeza que ele vai estar na seleção brasileira. Tá? É um menino ainda que está jogando como titular, ao lado de um veterano, que é o Gil. Eles estão dando conta do recado, têm jogado bem. Aliás, o Santos tem posto no time muitos jogadores oriundos da base. É um dos times
e hoje vem sendo seguido pelo Palmeiras, por outras equipes do futebol brasileiro. Mas o Santos sempre teve esse DNA, né? De colocar jogadores jovens, promovê-los, como está sempre precisando de dinheiro, quando o cara começa a aparecer, tem que vender, tem que negociar. Como o próprio Joaquim, que nós estamos falando aqui, que o Santos trouxe lá do Cuiabá, está lesionado, está sendo negociado aí, muito time atrás do Joaquim, e ele pode ir embora, né? Porque surgiu, como eu falei, esse garoto aí, o Jair, que joga muita bola, que é um baita zagueiro. Bom, hoje ainda nós temos aí 2 jogos, serão hoje, né, pelo Brasileirão, não é isso? Que nós já falamos aí, pela Série B, né? Nós teremos, só a classificação, né? Falta a classificação, vamos lá. Então o Santos é líder com 28, o Vila Nova tem 27, é o segundo colocado, em terceiro o América Mineiro, e em quarto, ele tem um jogo a menos. Significa dizer que se o Sport ganhar esse jogo que tem a menos, ele vai também para 27 pontos, pode até tomar o lugar ali do Vila Nova, quem sabe do América, lá na frente, né? Mas o Santos continuaria líder. E são os 4 melhores, então, que teriam vaga hoje para a Série A. E o Santos brigando ali diretamente pela liderança e pelo título. Dizem que o título da Série B, nenhum time grande quer no handicap, né? Ninguém, historicamente, nenhum time grande quer ser campeão da Série B. Que é uma marca registrada de que o time um dia esteve jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, não deixa de ser uma conquista. E aí lá embaixo tem Avaí, tem Novo Horizontino, né, o Avaí com 23 junto com o Novo Horizontino. Depois em 7 o Mirassol e o Operário de Ponta Grossa. Em 9 o Goiás. Em 10º o Coritiba com 20 pontos. Com 20 também estão a Ponte Preta e o Paysandu. Em 13º o Ceará e o Amazonas com 19. Em 15º a Chapecoense com 18. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 17 pontos. E aí a zona da área vermelha, né? Os times que hoje estão correndo o risco de serem rebaixados. O CRB de Alagoas tem 16. O Brusque, que tem 14. O Ituano, que tem 11 pontos. E o Guarani, que tem 7. Está exatamente a 10 pontos do primeiro fora da zona vermelha, o que fica dificultando as pretensões do Bugre para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí. Bom, como eu prometi aqui, vou trazer um papo aqui sobre a conquista. Foi vice-campeão da competição que acontece em Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro. O time do Mário Balbino, o Marião do Quissana, que aí está junto com alguns meninos ostentando o troféu de vice-campeão da Série B, da Série Ouro, melhor dizendo, vice-campeão da Série Ouro da competição que se realizou lá na região das Águas do interior de São Paulo. Muito legal, né? Fez uma junção aí com o time lá de São João da Mata, juntamente com o aproveitamento do apoio aqui de Poços de Caldas, e esteve representando essas duas cidades com uma equipe muito bem coordenada. O Marião sempre monta equipes muito boas, ou ele volta campeão, ou volta vice-campeão, numa competição que tem muitos olheiros de grandes equipes do futebol brasileiro, e aí a garotada comemorando essa conquista de vice-campeão da Série Ouro, lá da cidade, lá da região das Águas, no interior de São Paulo. E o próprio Marião vai falar pra gente aí, né, que deve estar muito satisfeito, né, Marião? Porque não deixa de ser uma grande conquista esse vice-título da Série Ouro, lá da competição da região das Águas, não é verdade? Foi muito importante essa conquista, eu fiquei muito feliz, e foi uma competição de alto nível, e sempre que eu vou lá é esse negócio, né, Ailton? Tem que trazer o resultado. O campeão ou vice, mas sempre brilhando lá na ponta, né, Marião? Com certeza, só não fomos campeão invicto novamente, porque infelizmente fomos prejudicados pela arbitragem. Teve um jogo lá que o juizão teve erros clamorosos, né? Sim, mas demos continuidade na competição e graças a Deus, na final a gente estava aguardando o resultado de São Caetano e Ouro Fino, um empate
ia tirar a nossa vice-liderança da Série Ouro. Mas como o São Caetano venceu, nós ficamos com o vice-campeonato, que foi muito importante para mim e para os meninos. Agora, Marião, um dos meninos, né, foi um dos destaques da competição, chegou a marcar 4 gols, não é isso? Sim, o Luiz Felipe, de Santa Rita, Sapucaí, inclusive é um menino que essa semana eu já vou buscar uma conversa com o coordenador de base do Guarani de Campinas para ver se eu esteja levando ele para lá. Não só ele, como o Gustavo de Paiolinho também, um zagueiro 2010 que muita qualidade. E tinha olheiros não só do Guarani, é uma competição que sempre tem olheiros lá, Marião. Sim, inclusive teve um olheiro do São Paulo lá, mas ele escolheu uns outros meninos lá de outra equipe. Tá bom, Marião, e agora preparar só para o ano que vem ou tem alguma competição esse ano ainda? Não, agora vai ter uma em outubro e eu já vou começar a trabalhar já, para que eu possa estar participando. Muito bem, parabéns aí, meu simpático amigo Marião. Essa entrevista foi realizada lá no Esporte Moraes, meu amigo Clóvis Moraes. Por isso que você viu ali equipamentos esportivos ao fundo ali, né? Que, segundo o Marião, uma pena que o Clóvis seja palmeirense, né? Porque o Marião é corintiano. Agradeço aqui a gentileza do Clóvis ter cedido ali um cenário bem esportivo para a gente bater esse papinho aí, que fica registrado para a grande conquista, mais uma vez, do Marião, representando São João da Mata e Poços de Caldas nesse evento lá na região das Águas, lá no interior de São Paulo. Bom, eu queria falar também do Pouso Alegre, que o Pouso Alegre, neste ano, nesta temporada, ele participou novamente do campeonato de base da Federação Mineira de Futebol e havia aquela expectativa, né? Será que o Pouso Alegre vai disputar de novo no ano que vem? Porque a base do Pouso Alegre é muito forte. Neste ano, no campeonato da Série D, embora o Pouso Alegre não esteja fazendo uma boa campanha, mas já teve um menino no time profissional que estava na base e foi levado ao time principal do Pouso Alegre e disputou o Brasileiro da Série D. E nós estamos vendo uma postagem do meu amigo Edivaldo Moreira, que é um repórter que cobre lá o Pouso Alegre, que o presidente do Pouso Alegre, o Rogério Paiva, ele disse numa entrevista durante esses dias agora na cidade de Borda da Mata, que conseguiu uma parceria com a Ambev no valor de R$800 mil para a base do Pouso Alegre. Valor esse que deve garantir, inclusive, a participação do Pouso Alegre Futebol Clube no Campeonato Mineiro de 2025, na base de 2025. Olha, gente, parece pouco, mas, inclusive, volta a foto, por gentileza, o Rodrigo. Aí é o presidente, aquele que está ali do lado esquerdo do seu televisor, e do lado direito o Zé Carlos. E Zé Carlos é um amigo que eu fiz na época que eu estive trabalhando lá em Pouso Alegre. Ele começou jogando no Santos. Foi um dos meninos da Vila, da primeira geração, em 1978. Clodoaldo já estava parando, tinha lesão no joelho, e o Zé Carlos entrou como volante. Inclusive, ele jogou na decisão contra o São Paulo. Foi um baita jogador na época dele. E depois foi parar no Japão. Jogou no Japão e virou treinador no Japão. Ficou 25 anos no Japão. E voltou com aquela experiência, né, que só os asiáticos têm, aquela calma, aquela tranquilidade. E ele hoje é um dos responsáveis pela base do Pouso Alegre. Ele, além de ser diretor da base, ele é o técnico da base, sempre conseguindo bons resultados e, mais do que isso, parcerias valiosas. Então, R$800 mil para a base é um dinheiro razoável. Aliás, já que estamos falando do Pouso Alegre, o Alex Joaquim, ele, tão logo termine lá a participação do Pouso Alegre na Série D, ele já é nosso convidado, vai estar aqui para falar do trabalho que ele executou lá no Pouso Alegre, do futuro dele. Eu sei que ele tem proposta para voltar para o Uberaba, que aquele dirigente do Uberaba que botava dinheiro ali para fazer o Uberaba andar, né, para frente, ele voltou
e quer levar de novo o Alex lá para o Uberaba. Mas o Alex tem uma proposta para continuar no Pouso Alegre. Provavelmente vai continuar. E ele vai falar, entre outras coisas, da carreira dele e do trabalho que ele vinha executando como manager, como gerente de futebol lá no Pouso Alegre Futebol Clube. Então, tão logo termina, ele vai estar aqui conosco. Então é isso. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência. Um forte abraço a você, a todos os amigos. E amanhã, a partir do meio-dia, estaremos aqui de volta com mais um Sul Minas Esporte. Até lá, um grande abraço.